Olá pessoal, meu nome é Alana Macena e a nossa aula de hoje é sobre as teorias do desenvolvimento cognitivo elaboradas por Jean Piaget, Levi Vygotsky, Henri Wallon e David Ausubel. A gente vai falar sobre a importância de suas proposições para a educação, como também suas influências nas práticas escolares. A gente vai começar falando primeiro por Jean Piaget, que foi um psicólogo, biólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos pensadores mais importantes do século XX. Ele define sua teoria como epistemologia genética. E para Piaget, as crianças não raciocinam como os adultos e apenas gradualmente se inserem em símbolos, valores e regras de maturidade psicológica. E essa inserção se dá por meio de dois mecanismos, que é a assimilação, que consiste em incorporar objetos do mundo exterior a esquemas mentais pré-existentes, ou seja, uma criança que ela tem a ideia mental de uma ave como um animal voador com penas e asas, ao observar um avestruz, vai utilizar o esquema já construído para identificar esse animal. E já a acomodação se refere à modificação dos sistemas de assimilação, que, por influência do mundo externo, ou seja, depois de aprender que um avestruz não voa, a criança vai adaptar seu conceito geral para incluir as aves que não voam. Jean Piaget ele definiu os estágios de desenvolvimento em 4 etapas, que foi o sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, onde a criança entende o mundo através das sensações e ações, o pré-operatória, que é de 2 a 7 anos, onde a criança entende o mundo através da linguagem e imagens mentais, e o operacional concreto, que é de 7 a 11 anos, onde a criança entende o mundo através do pensamento lógico e categorias, e para finalizar, o operacional formal, que é a partir dos 11 anos, onde a criança entende o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico. Agora nós vamos falar sobre Levi Vygotsky, que foi um psicólogo proponente da psicologia cultural histórica. Para ele, o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio da interação do sujeito com o meio social, e é através dessa interação que o sujeito constrói e modifica o ambiente. Um dos legados que Vygotsky deixou para a educação está nos conceitos de zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento real refere-se ao nível de desenvolvimento das funções mentais da criança, que se estabelecem como resultado de certos ciclos já completados. Ou seja, além das características do desenvolvimento, a escola considerará o conhecimento que a criança já possui. E a zona de desenvolvimento potencial refere-se ao que o sujeito pode aprender com o outro, cuja aprendizagem encontra-se no nível mais elevado. E para finalizar, a zona de desenvolvimento proximal, que é o espaço entre o que a criança já possui e o que ela precisa construir, ou seja, as funções que estão em processo de maturação mostra que, com o auxílio do outro, a criança tem possibilidade de produzir mais do que ela produziria sozinha. Essa imagem auxilia a clarear os conceitos que eu falei anteriormente. Como vemos, na zona de desenvolvimento real está o saber atual, isto é, todas as aprendizagens que a criança já construiu, tudo aquilo que ela é capaz de fazer, sem necessitar da ajuda de outras pessoas, como, por exemplo, subir escadas, andar, vestir uma roupa. No centro da figura está a zona de desenvolvimento proximal, onde a ponte indica um caminho a ser percorrido. É o lugar das aprendizagens que estão sendo construídas, de tudo aquilo que a criança ainda não sabe, mas que pode aprender com o auxílio de pessoas mais experientes. Por isso, é um lugar de mediação, de interação, de trocas com o professor, com os colegas, com outras pessoas que podem auxiliar a criança a aprender. Posterior à zona de desenvolvimento proximal, está a zona de desenvolvimento potencial, que é o saber a ser alcançado, ou seja, conhecimentos que a criança ainda não construiu, aquilo que ela ainda não sabe, que não consegue fazer sozinha nem com a ajuda de outras pessoas. É importante dizer que cada nova aprendizagem que a criança consegue realizar se torna um saber atual e vai aumentando sua capacidade de aprender coisas novas. Assim, aquilo que a criança não conseguiria realizar mesmo que recebesse ajuda de outra pessoa, vai se tornando mais acessível à sua capacidade e ela passa a conseguir realizar com auxílio, até a aprendizagem se tornar completa e ela realizar sozinha. Vamos falar agora sobre Henri Wallon, que foi um filósofo, médico, psicólogo e político francês.
A sua teoria ficou definida como psicogênese da pessoa completa. Vallon, ele não estudou a criança como um ser fragmentado, mas como um ser completo, um ser integral e constituinte do meio social em que vive. Ele dá um destaque ao caráter social, discutindo também os processos e ambientes sociais nos quais vivem as crianças, principalmente na escola. Seu estudo identificou que a criança precisa do convívio social com adultos e com outras crianças para experimentar relações diferentes daqueles familiares, aprendendo a lidar com sentimentos relacionados à aceitação, a trabalho em grupo, a superação de conflitos e frustrações. Vallon, ele definiu o desenvolvimento da personalidade em 5 etapas. O estágio impulsivo emocional, onde abrange o primeiro ano de vida, onde a emoção é o instrumento privilegiado de interação da criança com o meio. O estágio sensório-motor, a criança direciona seu interesse para a exploração sensório-motora do mundo físico. O desenvolvimento da função simbólica e da linguagem são marcos importantes dessa fase. O estágio do personalismo, a tarefa central é o desenvolvimento da personalidade, a construção da consciência de si, que ocorre pelas interações sociais, reorienta o interesse da criança para as pessoas. O estágio categorial, predomínio do aspecto cognitivo. Os processos intelectuais dirigem o interesse da criança para conhecimento e conquista do mundo à sua volta. E o estágio da adolescência, onde ocorre a crise pubertária, impõe a necessidade de uma nova definição dos contornos da personalidade em virtude das mudanças corporais. O movimento, que traz à tona questões pessoais, morais e existenciais, retomando a predominância da afetividade. A emoção ocupa lugar de destaque nas concepções de Henri Vallon, pois para ele a emoção tem papel central na evolução da consciência de si, sendo um fenômeno orgânico, psíquico e social. A afetividade é colocada em primeiro lugar, porque é através da emoção que a criança faz a comunicação e o intercâmbio entre os indivíduos. A inteligência se desenvolve após a afetividade. A inteligência surge dentro da afetividade e estabelece uma certa relação de conflito. Para alimentar a inteligência, se faz necessário mobilizar os afetos. E a motricidade é simultânea e sequencial à primeira estrutura de relação e correlação, tanto com o meio, quanto com os outros e com os objetos posteriormente. É pelo ato motor que nos relacionamos com o mundo físico, motricidade de realização, tendo o movimento um papel fundamental na afetividade e também na cognição. Para finalizar, a gente vai falar sobre David Ausubel, que foi um psicólogo da educação estadunidense. Ele propõe a teoria de aprendizagem, cujo conceito central está na aprendizagem significativa. Para que a aprendizagem seja significativa, é necessário 2 condições. O aluno precisa ter disposição para aprender e a segunda é que o conteúdo a ser aprendido seja potencialmente significativo, lógica e psicologicamente. Aprender significativamente implica atribuir significados e eles têm sempre componentes pessoais. A aprendizagem sem atribuição de significados pessoais, sem relação com o conhecimento pré-existente, é mecânica, não significativa. Em contraposição à aprendizagem significativa, David Ausubel definiu a aprendizagem memorística ou mecânica, na qual o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária e literal na mente do indivíduo, não interagindo com a estrutura cognitiva já existente. Desta forma, não adquirindo significados. Por certo período, a pessoa é capaz de reproduzir mecanicamente o que aprendeu, mas sem significação de conceito construído. Nesse exemplo aqui temos o mapa conceitual, que é uma figura esquemática que representa um conjunto de significados conceituais inseridos numa estrutura de proposições. Eles servem para tornar claras, tanto aos professores como aos alunos, as ideias-chave em que se devem focar para uma tarefa de aprendizagem específica. Como esse exemplo aqui temos o Sol, onde ele diz que é fonte de calor e luz, é essencial à vida no planeta, possui 8 planetas que giram ao seu redor, tem cerca de 5 bilhões de anos e os mapas conceituais, eles podem ser elaborados com diferentes graus de complexidade em relação aos conteúdos. Contudo, sempre devem manter clareza e organização das ideias para que a aprendizagem significativa ocorra de fato.
Os mapas conceituais, eles demandam um enfoque de ensino e aprendizagem diferenciado em direção oposta ao ensino mecânico, um enfoque que promova consistentes modificações na maneira de ensinar, de avaliar e de aprender. A aula de hoje termina aqui, espero que as ideias tenham ficado claras e por hoje é só.